Olá pessoal, então nessa nossa primeira aula a gente vai ver hoje sobre DNS, Domain Name System. Então, como funciona o serviço de nomes amplamente utilizado na internet. Bom, como é que funciona esse negócio? Imagina se vocês tivessem que digitar no navegador de vocês, cada vez que acessarem um site, o endereço IP do destino. Imagina você digitar lá 200.132.50.12 para acessar o site do FRS. Quer dizer, isso é inconcebível nos dias de hoje. Então, para isso, a gente tem o serviço de DNS. Então, o que é o serviço de DNS? É um serviço de camada de aplicação, camada 7 do modelo OSI, que, ao a gente digitar no nosso navegador ou qualquer outro tipo de cliente de serviço um nome, como por exemplo www.poa e FRS do BR, ele busca esse serviço na internet, descobre qual é o nome, descobre qual é o IP referente a esse nome e nos retorna esse IP. E através desse IP que a nossa conexão ocorre. Então vamos tentar ver aqui um exemplo prático aqui. Deixa eu abrir um navegador. Vou usar o comando netstat-na para ver minhas conexões ativas. Mas antes de dar Enter, eu vou abrir meu navegador e vou acessar o site do IFRS. Ó, acessei o site do IFRS. Vamos lá ver as conexões ativas na minha máquina. Então observe aqui, eu digitei um nome lá no meu navegador, mas na verdade a conexão ocorreu por um endereço IP. Aqui, ó, 200.132.50.12, então eu estou acessando na porta 80 o endereço IP 200.132.50.12. Então, para que eu digite esse nome e na verdade a conexão ocorra através do endereço IP, existe o serviço de DNS que me garante essa solução. O serviço de DNS também é responsável pelo serviço de DNS reverso. O que é o DNS reverso? É eu poder, por exemplo, digitar um IP e descobrir qual é o nome dessa máquina. A gente durante a aula vai aprender como funciona então o serviço de DNS reverso também. Bom, DNS em modo geral, ele é uma estrutura em árvore, como se fosse uma estrutura de pastas no que a gente utiliza no nosso sistema operacional. A gente tem diretórios, ou melhor, um C, depois tem diretórios, diretório tem subdiretórios e assim por diante. Então é uma estrutura hierárquica, em árvore, onde tudo começa através de um ponto. Então aqui em cima existe um ponto. Deste ponto é designado o serviço, por exemplo, para um ponto .org ou um ponto .com, e desse .com tem outros subdomínios. Então essa hierarquia possibilita que a internet trabalhe em cima de nomes. Ok, mas imaginem só se só existisse um único servidor de ponto nessa estrutura. Se esse serviço caísse, automaticamente todo o serviço de DNS pararia de funcionar. Então, para resolver isso, o que foi feito? Foi criadas réplicas desses servidores de nomes espalhados pelo mundo. Então, esses servidores de nomes responsáveis pela raiz ponto, que designam, por exemplo, quem é .com, quem é militar, quem é .org, quem é Estados Unidos, quem é .br, Brasil, por exemplo, também tem servidores de nome. Então, esse servidor principal, ponto, chamado de root server, ele é espalhado pelo mundo todo. Então, a gente pode chamar eles de root servers, né, no plural, onde existem réplicas deles espalhados pelo mundo inteiro. Bom, como eu falei, ele é hierárquico. Então, na verdade, como é que funciona essa hierarquia? Ela funciona através da delegação de responsabilidade, quer dizer, delegação de zona. Um exemplo. O .br tem um responsável, que no Brasil se chama registro.br. O registro.br, mantido pelo nick.br, é a instituição responsável por registrar todas as estruturas abaixo do ponto .br. Por exemplo, .edu.br, .com.br, .nom.br, .eng.br são exemplos de estruturas de subdomínios do BR que também, nesse caso, são mantidos pelo próprio registro.br. Ok, agora imagine o IFRS. O IFRS tem uma reitoria que fica lá em Bento Gonçalves. Então, o ifrs.edu.br, quem cuida desse servidor de nomes, esse servidor de DNS, na verdade, é o próprio Instituto Federal, lá na reitoria em Bento Gonçalves. E o que eles fazem? Eles designam a responsabilidade do poa.ifrs.edu.br para Porto Alegre. Então, quer dizer, é uma estrutura hierárquica, onde a gente tem lá em cima o ponto, que designa quem é responsável pelo Brasil. O Brasil cuida do próprio Brasil e mais os subdomínios iniciais, edu.br, com.br e assim por diante.
que designam para cada instituição, para cada responsável, seus subdomínios. E esse responsável pode ainda criar subdomínios. Por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente tem uma máquina chamada, um subdomínio chamado inf poa IFRS do BR, mantido por onde? Pelo próprio IFRS de Porto Alegre. Então aqui um exemplo gráfico dessa delegação. Ó, o ponto delega o ponto BR para o Brasil. O Brasil, por exemplo, o registro BR, cuida do ponto ENG. Aí o próprio registro BR designa, por exemplo, para a empresa chamada FU, né? Essa estrutura. Pode designar essa estrutura para outra instituição abaixo ainda. Então, por isso que o DNS funciona como uma estrutura hierárquica de delegação de zonas, ok? Então, novo conceito novo. Tem a delegação do domínio e esse domínio possui zonas. Então, quais são os tipos de serviço DNS que existem? Um DNS ele pode ser recursivo. Então, o que é um chamado serviço de DNS recursivo? É o que a gente usa no dia a dia, por exemplo, em casa. Se tu digitar lá, que nem eu fiz, www.poa.ifrs do BR, o que aconteceu? A minha máquina solicitou um serviço de DNS, ela quer descobrir quem é esse nome. Então, se eu olhar nas configurações do meu Windows, vou entrar aqui, abrir minha central de compartilhamento, um adaptador de rede, minha placa de rede Wi-Fi, status, detalhes. Se eu olhar aqui, ó, servidor de DNS. Então, o meu computador está solicitando, que é endereço IP 10.10.1.21, está utilizando como servidor de DNS o IP 10.10.1.1. Esse aqui é o meu modem DSL. Então, dentro do meu modem DSL existe um servidor de DNS que faz consultas para fora. Quer dizer, todo servidor de DNS pode fazer consultas externas. Então, esse serviço de DNS que tem instalado no meu roteador, no meu modem, é chamado de DNS recursivo. Então, o que ele faz? Ele, na verdade, pergunta para os root servers. Então, ele tem cadastrado dentro dele quais são os root servers existentes no mundo, escolhe um deles e faz a pergunta: root server, quem é www.poa.ifrs do BR? Se o root server não souber quem é, ele passa essa solicitação adiante. Por exemplo, passa para o registro BR e assim sucessivamente. O importante é a gente saber que todo serviço de DNS recursivo que é utilizado pelos clientes fazem a pergunta inicial sempre para um root server. Ele que vai dizer quem é a próxima estrutura na hierarquia que deve saber ou responder sobre a nossa requisição. Então, aqui um exemplo prático. Hein? Imaginem que essa máquina roda um serviço chamado Resolver. O que é o Resolver? Resolver é a possibilidade que uma máquina tem de resolver ou de solicitar um serviço de DNS. Isso aqui, então, eu posso representar pelo meu computador, meu PC. Meu PC roda um serviço chamado Resolver. E ele pergunta para o meu servidor de DNS recursivo, que no meu caso é o meu modem, meu roteador. Roteador, quem é exemplo.fu.eng.br? Ele não sabe. O que ele faz? Ele pergunta, como eu comentei, lá para o root server, que é um servidor de DNS autoritativo. Por que autoritativo? Ele é autoridade sobre a zona ponto. A zona ponto é onde começa todo o serviço de DNS da internet. E aí esse cara me diz o seguinte: pô, cara, eu não sei quem é exemplo fu.eng.br, mas eu sei quem responde pelo ponto .br, é o IP tal. O que eu faço? Meu servidor, eu sou o resolver, meu modem. Pergunta para o servidor autoritativo do Brasil, lá para o registro BR, que cuida dos pontos .br, cara, quem é o exemplo fu.eng.br? Ele, amigo, eu sou BR, sei quem é o ENG de engenharia, né? E conheço também um servidor que possa te dizer quem cuida da zona fu.eng.br. Responde para o meu roteador. Meu roteador faz o quê? Vai lá no servidor responsável pela zona fu.eng.br e pergunta para ela quem é a máquina exemplo. Aí ele responde: cara, essa máquina é minha. A máquina exemplo, o IP é 200, 160, 10.251. Pronto. Esse cara aqui, que é o meu servidor de DNS que roda na minha rede local, responde para minha máquina, que roda o Resolver, quem é
o referido exemplo FluentBR 200, 160, 10, 251. Notem que esse serviço todo funciona em cima de uma porta UDP, a porta 53 UDP. Como vocês já aprenderam, o UDP não é orientado à conexão, então eu simplesmente mando a requisição, meu servidor de DNS local, que é o meu roteador, o meu modem, faz todo o processo, guarda internamente essa informação por um determinado momento, um determinado tempo, caso pergunte de novo, e responde. Então, como eu expliquei, né, Resolver é qualquer máquina que possua um serviço que possa perguntar algo referente a nomes, né? E aí, a máquina responsável pelo serviço de DNS recursivo, por que recursivo? Porque ele faz recursividade. Ele pode perguntar para esse, até ter a informação, ou para mais alguns, até conseguir me responder aquilo que eu quero saber, ou me dizer, ó, esse nome não existe. Não? E como eu disse, ele armazena essa informação em cache por um determinado período, que a gente vai aprender depois, para que caso eu pergunte de novo quem é aquela máquina, ele não precise fazer toda a etapa novamente, ele simplesmente responda aquilo que eu preciso. Bom, o segundo tipo de serviço de DNS é o DNS autoritativo. O nome já fala tudo, né? O cara é autoridade sobre o assunto, vamos dizer assim, autoridade sobre o domínio, tá? Então, na verdade, cada servidor ou cada serviço de nomes que existe na internet é autoridade sobre algum domínio. Então, alguém vai me responder sempre dizendo, ó, essa máquina se chama tal. Ou melhor, o IP dessa máquina é tal. Ou vai me dizer, ó, essa máquina não existe, esse nome não existe. Só que um servidor de DNS autoritativo, ele pode ser autoritativo para uma única zona, ou pode ser autoritativo para várias zonas. O que eu quero dizer com isso? Nada impede que o IFRS Reitoria também fosse autoridade sobre o POA, sobre o Viamão, sobre o Ibirubá. Então, são subzonas do serviço IFRS. Então, quer dizer que um único servidor de DNS poderia cuidar de mais umas zonas. Ou, por exemplo, eu teria a zona, vamos supor, ifrs.com.br. Também poderia ser cuidado pelo mesmo servidor de DNS. Então, isso eu quero dizer com que todo DNS autoritativo pode ser autoritativo de uma zona, de um domínio, ou mais de um. Como é que a gente garante que esse servidor de DNS, esses servidores de DNS, fiquem no ar e o serviço fique sempre ativo? Então, para isso, a gente tem uma estrutura chamada de master e slaves. Ou slave, né? Slaves no plural fica melhor. Por quê? Minha máquina perguntou para o meu DNS recursivo, que é o meu roteador. Este pode perguntar quem é a autoridade sobre a zona tal, para um servidor master ou para um servidor slave. Então, o que é isso? Um servidor master, ele tem zonas cadastradas, mas pode replicar estas zonas para servidores slaves, quer dizer, servidores de backup, vamos chamar assim. Então, se um deles cair, ó, esse aqui caiu, o slave está respondendo. Ah, o slave caiu, o master está respondendo. Então, essa estrutura de servidor master slave é amplamente utilizada no servidor de DNS. Até se vocês forem registrar hoje um domínio .com.br, .edu.br, lá no registro BR, que é o responsável, ele te obriga a informar no mínimo 2 endereços IPs de servidores de DNS, porque ele quer que tu tenha no mínimo uma estrutura de master e slave. Mas nada te impede de ter vários slaves, quer dizer, vários servidores físicos respondendo pelo mesmo domínio, para que caso um deles caia, o serviço de DNS continue funcionando. Essa parte de transferência de zonas, como é que eu faço um servidor master transferir informações para um servidor slave, tá? A gente não vai poder abordar isso na nossa aula inicial. Mas, caso tiver curiosidade ou quiser configurar um servidor master e um slave, quiserem mais informações, aqui tem um link da Microsoft, maiores explicações de como funciona o serviço de master e serviços de servidores slave. Como é que funciona, então, internamente um DNS? O que a gente registra nele? Como eu comentei inicialmente, a gente deve registrar para cada nome um ou mais endereços IPs. Tanto endereços IPv4 quanto endereços IPv6. Então, o DNS é como se fosse um banco de dados. Nesse banco de dados, cada linha desse arquivo corresponde a um registro, um tipo de registro. Então, aqui é o tipo de registro mais utilizado. O registro A ou AAAA. O registro do tipo A, de address,
informa que www.poafrs.edu.br, se referindo à estrutura raiz do root server, tem um registro address 200.132.50.12. Aqui um exemplo fictício. O mesmo domínio, mesma máquina, o domínio é poafrs.edu.br, a máquina se chama www. Esta máquina pode ter o endereço AAA 4As, que representa o endereçamento IPv6, e esse endereço IPv6. Então, notem que, como o serviço de DNS é o serviço de camada de aplicação, camada 7, ele funciona tanto em IPv4, tanto em IPv6. Independentemente se o usuário em casa só tem IPv4 e IPv6, ele responde os dois, porque ele é camada de aplicação, né? Eu pergunto quem é www.poafrs.edu.br, ele responde os dois endereços sempre. O que vai acontecer com a minha máquina, o meu PC? O meu PC, tu tem IPv6? Não tenho, então vou usar o IPv4. Tem IPv6? Tenho, então vou utilizar IPv6. Então, o Windows, por exemplo, atualmente, a partir da versão 7, faz o quê? Quando ele tem conectividade IPv4 e IPv6 e recebe os dois endereços de um servidor de DNS, ele tenta conectar no mais rápido sempre. Quer dizer, ele testa a velocidade dos dois e depois estabelece a conexão com o mais rápido. Não se esqueçam que é necessário sempre registrar da onde vem esse endereço, quer dizer, a estrutura completa. Servidor, domínio e o ponto referente à raiz, root server. Então, alguns outros tipos básicos de registro de DNS. Pessoal, essa lista aqui é bem maior, tá? Aqui estou passando para vocês a estrutura básica para que um serviço de DNS funcione inicialmente. A gente vai ver cada um desses registros na prática na próxima aula. Então, um exemplo. SOA é Start of Authority. Né? Eu estou te dizendo aonde começa a minha zona. Então, posso dizer que minha zona é POA, IFRS, EDU.br. Então, vou criar um registro dizendo que meu servidor, a máquina que eu estou configurando, instalando o meu servidor de DNS, ela vai ser o Start of Authority da zona, por exemplo, POA, IFRS, EDU.br. Ali dentro vai conter as máquinas www, intranet, Moodle, que a gente usa, tudo registrado no servidor de DNS, que é o Start of Authority. NS é Name Server. Então eu indico quais são o nome do servidor ou dos servidores que possuem informações sobre a zona POA, IFRS, EDU.br. O endereço A, ou 4As, né, é o registro do tipo address, onde eu cadastro os meus endereços IPv4 ou IPv6. O registro MX, Mail Exchanger. Por exemplo, eu mando um e-mail para cesar.loureiro@poaifrs.edu.br. Como é que o meu Gmail, meu servidor de e-mail, meu Hotmail, vai saber quem é o servidor de e-mail do poaifrs.edu.br? Essa informação também vem do DNS. Quer dizer, é no DNS que a gente cadastra quem é o MX, o Mail Exchanger, o responsável, a máquina responsável pelo serviço de e-mail. Então, já vai a dica. Tu não consegue fazer um serviço de e-mail funcionar se não tiver configurado no teu servidor de DNS quem é o servidor responsável pelo envio e recebimento de e-mails. CNAME, ou Canonical Name, é um tipo de registro para a gente criar mapeamentos. Vamos supor, eu digitei lá webserver.gmail.com, aí eu digitei www.gmail.com ou intranetgmail.com. São nomes diferentes do mesmo domínio. Imaginem que, fisicamente, essas três máquinas que eu dei de exemplo sejam o mesmo endereço IP. Então, em vez de gerar três registros do tipo A de address, como são os mesmos endereços IPs, eu posso utilizar o registro tipo CNAME, que é um canonical name, um apelido, é um alias. Né? O endereçamento PTR, tá, de pointer, é o reverso. É quando eu quero dizer que para este IP existe cadastrado este nome. Tá? Por exemplo, vamos na prática aqui. Vou usar o comando tracert. Eu quero chegar no www.poaifrs.edu.br. Então, eu quero dar um trace. O trace vai mostrar quem está no meio do caminho. Observem que, quando eu dou um trace, eu sei o endereço IP da pessoa, ou desculpa, da pessoa, do roteador ou do gateway. Mas eu não sei o nome. Então, o PTR, tipo de registro reverso, me responde ao contrário. Eu pergunto pelo endereço IP e ele vai me dizendo quem é o nome.
Ó, esse cara aqui ele não sabe quem é o nome, esse aqui ele já sabe. Então, a pergunta é, quem é o nome do endereço IP tal? Então, para isso que serve o DNS reverso. O DNS tem um registro tipo PTR, para que a gente, através do endereço IP, diga qual é o nome desse dispositivo, desse equipamento, enfim, desse roteador. Bom, como é que a gente implementa, então, o serviço de DNS? A implementação dele é feita por um programa, como qualquer outro serviço de camada de aplicação. Então, existem programas como o Bind. No Windows tem um serviço chamado Windows DNS. Tem um outro serviço de DNS utilizado para aplicações de grande disponibilidade, que é o SND. Né? Como a nossa aula a gente tem um serviço, uma estrutura menor, nós vamos utilizar o Bind. Então, o Bind é um serviço de DNS amplamente utilizado, quer dizer, toda empresa de pequeno e médio porte utiliza o Bind. Então, a gente vai aprender na nossa disciplina como configurar e disponibilizar o serviço de DNS utilizando o Bind. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nas nossas próximas aulas, agora a gente aprendeu como funciona o serviço de DNS. E nas próximas aulas, a gente vai implementar o serviço de DNS na prática, fazendo com que um serviço de DNS instalado por nós funcione na internet. Ok? Muito obrigado, então, pessoal. Boa semana. E quem tiver curiosidade já pode acessar a próxima aula e começar o exercício. Tchau!